Olá, meu nome é Rosana Bueno, eu sou psicóloga. Sabesp, eu trabalho com a Sabesp há mais de 20 anos, como eu falei no meu primeiro vídeo, que inclusive eu convido vocês para assistirem. E a gente está falando sobre um assunto que, na verdade, é um assunto que tem a ver com todos nós, não é? E mais ainda, independente da idade. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre aposentadoria. E só para lembrar, se você não assistiu, vou pedir para que você assista, eu usei uma metáfora sobre a aposentadoria. Primeiro, antes de falar sobre essa metáfora, é para a gente ressignificar essa questão de aposentadoria, porque é um momento de transição, que é o nosso assunto de hoje. Sim, é um momento de transição, mas a gente sabe muito bem que ele tem uma conotação totalmente diferente hoje, o que é um aposentado hoje, que é um aposentado de 40 anos atrás. Então é muito importante que a gente tenha isso com muita clareza, porque é isso que vai desenhar o nosso futuro. Por isso eu estou falando para você, independente da sua idade, que você assista os nossos vídeos, porque é sobre isso que nós vamos falar, sobre o planejar. Então, eu comparei a aposentadoria, esse momento da aposentadoria, como um processo. E o que eu quero dizer com processo? É como se a gente tivesse um navio. Quando começa a nossa carreira, nós temos um navio. E durante o nosso percurso da nossa vida, nós fôssemos carregando esse navio com containers. Então, quando a gente começa o nosso navio a flutuar, quando nós começamos a nossa carreira. E durante o percurso, nós vamos ali carregando, né? Nós vamos para a graduação, nós vamos na nossa formação, casamos, e daí durante esse tempo temos filhos, compramos a nossa casa, e depois nós vamos fazendo o quê? Nós vamos esvaziando o nosso navio. Então nós vamos deixando esses containers pelo caminho, não é? São os filhos formados, é a casa quitada, e com isso o nosso navio vai ficar mais leve e a gente vai poder ter uma aposentadoria muito mais saudável. E quando eu falo saudável, eu sempre falo para as pessoas, pergunto para as pessoas sobre isso. A aposentadoria tem todo um contexto, que não é só a nossa questão financeira, não é só a questão financeira, mas a questão financeira também. Por quê? Porque nós vamos passar, quando nós falamos desse momento, nós vamos passar por uma transição. E quando eu falo de transição, eu não estou falando exatamente do marco zero, o dia que eu deixo de ir para a minha empresa. Se você fizer dessa forma, difícil não ser dolorido, né? Difícil não ser dolorido o dia que você não precisa acordar. Tudo bem que para alguns isso vai ser muito bom, mas para outros não. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar sempre no processo. Não é? Se você pensar no processo, eu já venho pensando nisso durante um bom tempo, eu já me organizei de todas as formas para agora somente fazer essa passagem, fazer essa transição. Então, ainda existem alguns mitos em relação a isso, mas que eu estava estudando e confirmo algumas coisas para vocês. A gente passa por transição já há 40 anos, nós estamos passando por transição. Então, quantas coisas mudaram? Quando a gente pega a palavra transição, o que ela quer dizer? Ela quer dizer mudança do velho para o novo. Isso é um processo psicológico para a gente aprender a lidar com a circunstância dessas mudanças, não é? Então, essa transição é como se hoje eu faço, amanhã eu não faço? Não. É um processo também. Assim como foi lá a aposentadoria que eu falo para vocês, essa transição de carreira é um processo. Então, quando a gente fala de transição de carreira, também trabalho com transição de carreira há muitos anos, a gente sempre está pensando em
se preparar. Mas quando a gente fala se preparar, não é algo doloroso, mas é algo que flua. E para que isso flua, a gente precisa olhar para o todo. Porque, na verdade, as mudanças foram chegando, sem a gente perceber. Por exemplo, como é que a gente pegava táxi antes? Você ia lá na rua, os mais jovens talvez nem lembrem disso, mas você ia lá na rua, na calçada, colocava o seu dedinho para chamar o táxi. E hoje? Hoje você pega o seu aplicativo, vai lá e chama o seu táxi. Isso é uma transição. Isso é uma transição. Não houve aquele momento onde você falou, a partir de agora. Não houve esse momento. Essa mudança chegou, nós fizemos essa transição de uma forma suave, sem a gente perceber, de repente, você está lá com o seu celular, mudando, chamando o seu táxi. E da mesma forma, a gente fala da pandemia, não é? Quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou com a pandemia. Alguma vez você imaginou que você trabalharia em casa, perto dos teus filhos, com o teu cachorro deitado no teu pé? Então, a transição aconteceu. E o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? O resultado é que hoje algumas empresas trabalham em híbrido e ficam uma parte em casa, depois outro dia você vai trabalhar. E como é que aconteceu isso? Da mesma forma, foi uma transição. E que não aconteceu de uma forma sofrida, teve que acontecer e aconteceu, não é? Da mesma forma como os jovens trabalhavam, né? Falar na nossa época, mas alguns anos atrás, um executivo formal, de terno, gravata, cabelo cortadinho. A gente não vê mais isso com tanta frequência, não é? Lembra aí do teu filho, cabelo comprido, rabinho, camisa com camiseta por baixo, e nem por isso ele deixa de passar credibilidade. E quando a gente fala de transição, eu vou até fazer um comentário para quem está assistindo. Eu faço acompanhamento de carreiras e os jovens hoje sofrem muito, porque muitas vezes os pais não estão atualizados em relação a isso e cobram dos filhos que eles façam a mesma coisa dos 17 anos até o final da vida deles. Isso também mudou, é uma transição. O teu filho hoje pode fazer uma faculdade, testar, não gostei, fazer outra. Então, o jovem hoje ele pode fazer administração, daqui a pouco ele vai fazer cinema, daqui a pouco ele vai fazer nutrição. Então, essa transição que muitas vezes os pais não consideram, que a mesma coisa vai acontecer e está acontecendo com a gente. Então, quando a gente fala de transição hoje, é você poder fazer muitas coisas, várias coisas, é você poder sair e ser diferente, sair da caixinha. Então, por exemplo, eu sou psicóloga há mais de 25, mais de 30 anos. Então, eu comecei a carreira como psicóloga e sou psicóloga até hoje. Então, isso era sucesso. Era um sucesso. Você trabalhar só numa empresa, isso era sucesso. A transição do mundo, hoje não é. Não é assim. Então, hoje, como eu falei para vocês, o seu filho pode ter várias profissões. Você hoje está trabalhando numa empresa, mas quando você sair dessa empresa, você pode ter a profissão que você sonhou. Por quê? Porque as transições, elas são suaves. Acontece. Você ia para a fila do banco, hoje você não vai mais. Você comprava as coisas e ia na loja, hoje você não vai mais. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para você que as transições, tanto de vida quanto de carreira, elas devem ser suaves. A gente vai olhando para o nosso meio, a gente vai olhando para o que acontece, você fala assim, poxa vida, eu quero mudar. Mas para a gente mudar, a gente precisa primeiro olhar para o que a gente está fazendo.
Então, continuando a nossa transição de carreira, as pessoas falam assim: nossa, eu não me imagino, Rosana, fazendo outra coisa. Então, se você está assistindo esse vídeo, está na hora de começar a imaginar, porque você vai ter liberdade. Crie a sua liberdade. Você vai ter tempo para criar a sua liberdade, tempo de programar a sua liberdade. E quando a gente fala de carreira, ninguém é obrigado a continuar trabalhando, mas você tem o direito de fazer as suas escolhas agora. Então, que legal quando a gente olha em volta e a gente fala assim: estamos no processo de transição e agora eu posso fazer a minha escolha. Porque quando você chegou onde você está hoje, tá certo que eu estou fazendo uma generalização, isso não é verdadeiro para todos, mas o mais comum era, ou é um trabalho que foi imposto, uma faculdade que você fez, que foi imposto pelos teus pais, ou foi muito comum a necessidade. Então, você seguiu essa carreira por uma necessidade, ou por falta de opção, você foi trabalhar com o que você trabalha hoje. São raras as pessoas que falam assim: eu estudei o que eu quis e trabalho no que eu escolhi e sou feliz nisso. Se você está dentro dessa categoria, bacana, é só dar continuidade. Você pode dar continuidade. Tinha uma palavra que eu falei muito na vida, porque o mundo corporativo ele tem palavras da moda, né? Então eu acompanhei toda essa moda. Então tinha uma palavra que hoje não se fala mais, mas a palavra era empregabilidade. Essa palavra, que hoje as pessoas não falam mais, foi algo que me guiou muito. Então, eu procurei ter empregabilidade. E o que é a empregabilidade em si? É você olhar para o que você faz e você ser empregável. Ou, melhor ainda, você poder vender isso. Você conseguir vender isso. E daí, quando a gente fala, poxa vida, mas, Rosana, eu nunca fiz. A maior parte dos meus clientes fala assim: mas eu nunca pensei nisso. Eu falei: então, é por isso mesmo. A gente tem que começar a pensar nisso muito cedo. Você tem que aprender a dar valor no seu trabalho. A pensar: poxa, eu sei fazer isso com excelência, e isso no futuro, isso pode ser algo que eu possa monetizar. Então, a primeira coisa que eu quero deixar fortemente para vocês é: a transição não é um bicho de 7 cabeças. Você vem passando por transições na sua vida e você não percebe, porque elas chegam e nós entramos no barco e vamos embora. Então, transição é você olhar para você hoje e pensar por você fazer as tuas escolhas. Então, o que é que você gosta de fazer? O que é que você se sente bem? O que é que te traz alegria no que você fazendo? Rosana, mas o que me traz alegria fazendo não é aqui dentro de casa, melhor ainda. Não é aqui dentro do meu trabalho, melhor ainda. Não é? Por que não aperfeiçoar isso? E nós estamos chegando num momento que também vai impactar nessa transição de carreira. Nós estamos chegando nesse momento. E você perceber, você conseguir olhar e falar assim: eu preciso cuidar, eu preciso ser o protagonista da minha aposentadoria. Eu não posso depender da empresa quando a empresa vai resolver não me querer mais. Você pode fazer essa opção. Você pode falar: agora chega, agora eu vou ser feliz, ou agora eu vou trabalhar com o que eu quero. Não coloque a sua vida na mão das pessoas. Eu sei que é um processo árduo, eu acompanho pessoas nesse processo e envolve muita coisa, desde do financeiro até o seu ego. Porque tem uma questão de ego essa transição, porque a mudança, eu já falo isso há muitos anos, mas assim, a mudança nem sempre é encarada da mesma forma pelas pessoas.
eu sempre falo que eu tenho algumas coisas para cumprir na minha vida, mas se um dia você passar e me ver no shopping com um chapeuzinho de cuca vendendo cocada, você vai falar, pô, ela não deu certo. E não é verdade. E não é verdade. E outra transição que eu quero trazer para vocês, lembrando vocês que eu sou consultora, e como consultora eu tenho o prazer de trabalhar em várias empresas, eu trabalho muito com startups também, e eu gosto de compartilhar esse olhar de forasteiro com vocês. E eu estava conversando com um cliente meu semana passada, e ele falou uma frase que tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, não é? Essa mesma transição que acontece e a gente não percebe, com os aposentados, já está acontecendo. Eu li uma frase que eu gostei muito, que é: as pessoas estão desaposentando. Pessoas que estavam paradas e que hoje resolveram voltar a trabalhar. Ou ainda melhor, estão sendo convidadas para trabalhar. E isso tem algumas razões. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que as startups hoje têm a idade média de 40 anos. E da onde vem isso, né? Primeiro que é a revolução da longevidade. O que há 40 anos atrás uma pessoa com 62 anos já estava muito boa para aposentar e tchau, hoje a média aumentou muito. Então hoje a gente fala, eu não tenho números exatos, mas é 74, 76 anos a vida útil de uma pessoa. E eu contesto isso, porque eu conheço pessoas com 80 anos que estão trabalhando, conheço pessoas que nem estão pensando em parar de trabalhar. Então, a revolução da longevidade, ela traz isso, um mercado de trabalho mais velho. Isso tem várias razões, não é? Por exemplo, a taxa de fecundidade está trazendo um mercado mais velho. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo ter filhos. Eu tenho 2 filhos, já falei para vocês em outras ocasiões, mas eu tenho uma menina de 22, um menino de 26. É muito cedo, mas eles não falam em ter filhos. Eles não falam em ter filhos. E isso vai reverberar e vai reverter no mercado, no nosso mercado de trabalho. Por quê? Revolução da longevidade, que inclusive nós temos lei hoje que nos protege, né? Taxa de fecundidade, reforma da Previdência. Isso resulta num mercado de trabalho cada vez mais maduro. Eu gosto muito dessa palavra maduro, um mercado de trabalho cada vez mais maduro. E como eu falei para vocês que eu inicio agora falando sobre um cliente meu, eu estava conversando com ele, dono de uma empresa muito grande, de uma startup, que estão passando por dificuldades, e mesmo com grandes investimentos, estão passando por dificuldades, e ele foi convidado por uma outra startup, que também tem um investimento muito alto, e ele falou assim: Rosana, veio conversar comigo, tudo, e ele falou assim: Rosana, eu não vou assessorar eles, porque eles precisam daquilo que nós não tivemos, que é um cabeça branca. Se não puser um cabeça branca lá, essa empresa, assim como a nossa, não vai para frente. E eu fiquei pensando nessa frase, precisa de um cabeça branca, mas tem uma razão, não é? Tem uma razão. Tem o quê? Tem a experiência. E experiência a gente não compra na faculdade. Experiência a gente não compra num cursinho de 10 dias. Não é? Sem deméritos, por favor, sem deméritos. Mas assim, a experiência é o que você vende hoje. Eu costumo falar para minha sócia, hoje a gente vende experiência. Porque fazer o que nós fazemos, tem um monte de gente que faz. Faz ainda de uma forma muito mais tecnológica, mas tem algo que não tem como, que é a experiência. Como eu falei para vocês, só de Sabesp é 20 anos, são 20 anos. E você, o que é que você faz
Qual experiência você acumulou? Que é o questionamento que a gente tem feito. Quais são as suas experiências? Quais são o que você acumulou? Que não seja só boletos, não é? Então, pessoas, esse vídeo ele teve uma intenção forte de deixar para vocês que essa transição, esse bicho de 7 cabeças, quando se fala em transição, você já vive há pelo menos 40 anos. E você vive, e você se adaptou, e você viveu, e hoje faz parte da sua vida. Então, a transição faz parte da sua vida. E a aposentadoria é a mesma coisa. Ela faz parte da sua vida. E que você pode, sim, se planejar. E eu gosto sempre de deixar um alerta para vocês. Eu falei no meu primeiro vídeo, assistam, que é assim, quando eu pergunto para a pessoa, você está se planejando? Você tem plano de saúde? A pessoa fala para mim, tenho, eu quero ter um plano de saúde muito bom. A pessoa se prepara para ficar doente, ficar muito bem internada. Quando eu falo de plano de saúde, pessoas, eu estou falando assim, de você cuidar do seu corpo, de você cuidar da sua mente, para você ter uma velhice saudável, não para você ficar internado no melhor hospital. Então, isso a gente planeja também. Isso também é uma transição. Muito obrigada e a gente se vê nos próximos vídeos.